E aí, gente, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui tá muito frio hoje. Tá um vento, vento, vento. Aqui, quando muda a estação, é bem louco, gente. Tipo, diminui 10 graus no dia que muda a estação. Quando mudou do verão pra primavera, tipo, era 24 graus, já passou pra 14, entendeu? Eu imagino como é que vai ser o inverno. Mas então, vamos para a Bíblia, gente. Nós estamos em Êxodo 34, né? Deus tinha dito para Moisés que era para ele subir lá, que ele iria se apresentar para Moisés, Moisés iria vê-lo, mas, né, diante de uma fenda, assim, né, ia vê-lo pela fenda e Deus ia passar, ia falar o nome dele e ele iria ficar de costas para Moisés, para que Moisés não visse a face dele, porque se ele visse a face, ele iria morrer, certo? Essa foi a passagem de ontem. Hoje é o grande dia do Moisés ver Deus, gente. Que emoção! Seria um dia maravilhoso. Deus diz assim, ó, separa aí as duas pedras, lavra essas tábuas de pedra para que a gente escreva os 10 mandamentos nele. Então, depois você sobe aqui. Não quero ninguém nem no pé do monte, não quero nem ovelha passando pela frente do monte. Beleza? Beleza. Assim Moisés fez. No outro dia de manhã levantou, subiu lá, foi lá com Deus com as tabuinhas e chegou lá. Imagina, né, gente? Meu Deus. Vou ver Deus, né? Era pra gente estar com essa ansiedade toda vez que a gente fosse ler a Bíblia, toda vez que a gente fosse orar, nosso encontro. Vou ver Deus hoje, né? Mas a gente não tem. Geralmente a gente vai assim, ai Deus, tô cheio de problema, né? Mas enfim, Moisés foi lá com Deus. E aí Deus apareceu numa nuvem e proclamou, dicção horrível, proclamou o nome dele. Enquanto Moisés estava ali, Deus o cobria com a mão dele para que ele não visse ele totalmente, né? E passou falando o nome dele. Vou ler para vocês. Passou adiante de Moisés, dizendo, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que não se arrependem. Esse pedacinho a Nayara botou, tá? Daqueles que não se arrependem, que é o que tá lá, né? Que diz nos 10 mandamentos, o que fala? Que tá lá em Êxodo 20, quando Deus fala os 10 mandamentos, né? Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Mas na hora que ele passou pelo Moisés, ele disse o quê? Que ele ama, que ele é misericordioso, que ele é paciente para nós. Ele tem que ser paciente, né? Porque nós somos um bando de chato. Que a gente erra, daí vai lá, pede perdão, aí erra de novo, pede perdão. Ele tem que ter paciência com essas criaturas, né? Que ele mantém o seu amor, que ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Quer dizer que a gente ainda vai ter que sofrer as consequências, como tudo, né? Ele fala e depois vem a consequência, como eu já falei várias vezes para vocês. Então essa foi a hora que ele passou. E nisso Moisés se jogou no chão e o adorou. E deve ter chorado um monte. E aí Moisés o adorou. E para concluir, Moisés diz assim: Senhor, se agora você achou graça de mim, por favor, perdoe os nossos pecados. Esse povo aqui é um povo duro, é um povo difícil, mas perdoa a nossa iniquidade, perdoa o nosso pecado. Toma nosso povo como tua herança. E Deus aí institui uma aliança que eu vou falar mais amanhã, para não ficar muitas histórias. Ok, gente? Então, assim como Deus falou todas essas coisas para Moisés, ainda continua servindo essa passagem para nós. Como? Para que você se lembre que Deus é um Deus misericordioso, que Ele tem paciência, Ele espera o seu tempo, Ele te respeita. Como assim Ele me respeita? Ele respeita o seu tempo, minha filha. Deus sempre vai mandar uma criatura lá para falar dele para você, vai falar dele para você, depois do outro tempo fala de novo, aparece um problema para que você vá orar e pedir ajuda dele, né? Deus é misericordioso, Deus é amoroso, vai falar com ele hoje. Deus apareceu para Moisés, proclamou o grandioso nome poderoso dele para Moisés, lindo e maravilhoso.
E aí ele falou assim, agora vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança do quê, Nayara? Deus diz assim, ó, então, Moisés, eu vou expulsar todo aquele povo lá da terra que eu prometi para vocês, tá? Mas eu peço que vocês não façam nenhum acordo com esse povo. Por que não faça acordo? Por quê? Eles têm outros deuses. E aí vocês vão acabar fazendo acordo, vocês vão acabar casando com essas mulheres, eles vão acabar oferecendo sacrifícios para vocês comerem, vocês vão comer, vão casar com essas mulheres, e aí essas mulheres vão se prostituir com outros deuses, e quando vocês vêm, vocês vão estar lá fazendo a mesma coisa. Então não façam um acordo com esse povo, derrube todos os altares, todas as colunas, os postes ídolos sagrados que eles têm lá, derrube tudo, taque fogo, para que vocês não caiam nessa tentação. Porque eu sou um Deus zeloso, meu nome é Deus zeloso. Então, não fico só no nome, eu sou aquilo que eu sou. O que mais que ele fala? Ele fala assim, ó, não faça ídolos de metal, resgate todos os primogênitos. Lembra? Se nascer o primeiro que abrir a madre da mãe, você vai ter que sacrificar um animal ou então resgatá-lo com outro animal, né? Ali ele explica bem certinho como é que é. Todos os primogênitos são meus. Resgate-os. Descanse o sábado. Gente, ele fala sobre idolatria e descansar o sábado. Ele fala várias vezes, né? Mas o povo não faz nada disso. E aí depois ele fala sobre as festas. Celebrem as festas. Quais são? A festa da Páscoa, a festa da primeira colheita e a festa da última colheita. 3 vezes no ano vocês vão se apresentar para mim, o Senhor. Aonde? Lá no tabernáculo que vai ser construído ainda. Ok? Aí ele fala assim, ó, Moisés, pega tudo isso daí e escreve num livro, tá? Porque... E ele continua falando ainda, né? Eu vou lançar fora todas as nações, eu vou alargar o seu território. Peço que vocês não ofereçam sangue misturado no meu sacrifício com coisas levedadas. É sangue, sangue, pão é pão asmo, sem levedo. O que mais que ele fala? As primícias, os primeiros frutos da tua terra, é isso que você vai apresentar para mim, os melhores frutos. Não vai me dar qualquer coisa, porque eu sou Deus, eu não sou qualquer coisa. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe, porque isso é pecado, gente. Poxa, coitada da mãe, acabou de parir a criança, vai matar o cabrito, vai cozinhar ele. Olha, Deus tem misericórdia até dos animais. E aí ele diz assim, ó, escreve essas palavras aí, ó, porque essas palavras vão ficar como testemunho da aliança que eu fiz com você agora aqui, né? E com todo o povo de Israel. E Moisés ficou lá 40 dias, 40 noites. E nesses 40 dias e 40 noites, ele não comeu e nem tomou água. Ou seja, ele viveu daquilo que Deus vive, que ninguém sabe o que é, né? Deus supriu todas as necessidades dele sem ser as físicas, né? Ele não precisou comer, ele não precisou tomar água, ele não precisou... Deus, eu também quero isso, ficar só lá conversando, batendo papo, sem precisar comer, sem precisar buscar filho na escola. E aí, depois, gente, quando ele desceu do monte, ele estava de uma maneira totalmente diferente. Para mim, o que é? Essa passagem, para mim, a de ontem e a de hoje, né? Todo ali, o 33 e o 34, para mim, eu acho que é uma passagem importante para Moisés, não só para o povo, mas é algo íntimo de Moisés e Deus. Algo que eu quero para minha vida também, espero que vocês também queiram. Por quê? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Para o nosso dia a dia, qual é o momento em que você se encontra com Deus e que você vai adorá-lo, vai estar na presença dele e sair dali transformado como Moisés saiu? Porque essa que é o momento, né? Pô, eu vou conversar com Deus e vou sair do mesmo jeito que eu entrei, não é essa minha vontade. Se eu vou falar com Deus, eu quero sair dali mais leve, mais puro, mais alegre, não é mesmo? E... cara, Deus apareceu para Moisés de uma forma que não tinha aparecido para ninguém ainda na Bíblia. Falou com ele face a face e quando ele desce de outra forma que eu vou contar para vocês amanhã. E, lógico, ele passou grandes coisas, assim, abriu um mar vermelho, mas estava com a multidão. Tem coisas que Deus vai fazer no meio da multidão. Você vai estar ali no meio da multidão, aleluia, glória a Deus. Mas tem coisas que Deus fala com você no teu íntimo, no teu secreto, meu bem. Quando tá só você e Jesus, e são as melhores coisas.
Deus, né, escreveu os 10 mandamentos, deu mais um monte de estatuto, renovando a sua aliança com o povo de Israel e com Moisés. E quando Moisés desceu do monte, ele estava diferente. Como assim diferente, né? O rosto dele resplandecia ao ponto de que Arão e os príncipes de Israel ficaram com medo de chegar perto dele. Mas ele não conseguia ver que ele estava resplandecendo, brilhando dessa forma. Então ele pegou e chamou o Arão e todos os príncipes e disse assim, ó, venha gente, que eu tenho um monte de coisa para contar para vocês, tem um monte de coisa aqui, ó, para ler para vocês, para contar tudo que aconteceu nesses 40 dias. E aí eles foram meio assim, né? Chegaram lá, Moisés pegou e falou, olha, Deus renovou a aliança conosco, nos deu esses estatutos, nós não podemos fazer isso, porque Deus sempre fala o que não pode fazer, para depois, né? Olha, eu avisei, né? E aí, ele pegou e falou, né? Deixa eu achar aqui onde é que eu tô, porque eu já tô perdida. Contou tudo pro povo, o que estava acontecendo. Depois que Moisés terminou de contar tudo para eles falaram, Moisés, você tá brilhando, mano. E aí ele pegou e cobriu o rosto com um véu. E aí depois, quando ele iria falar com Deus, quando ele falava com Deus, ele tirava o véu, né? Porque Deus, se ele tava brilhando, se ele não tava brilhando, o brilho de Deus era muito maior do que o dele, né? O brilho de Deus, com certeza, é muito maior do que de qualquer outra pessoa, né? A glória de Deus é muito maior, né, Nayara? E aí, quando ele falava com Deus, ele tirava o véu, porque Deus via ele face a face, falava com ele, já conhecia ele. Mas quando ele ia se apresentar para o povo, ele cobria o rosto com um véu, para não gerar medo nas pessoas, né? Ele cobria de novo para falar com as pessoas, para contar aquilo que Deus tinha dito para ele, né? No íntimo, no secreto. E você, meu irmão, como é que está o seu secreto? Vamos falar sobre isso, já vou acabar aqui, vou deixar o 35 para amanhã. Como é que está o seu secreto? Querido, você está falando com Deus? Está abrindo seu coração? Está saindo de lá modificado? Como eu disse ontem, tem coisas que Deus faz e fala conosco no meio da multidão, no meio de um culto, mas tem coisas que Deus fala no seu íntimo, no seu secreto, só você e Ele. E eu quero te dizer que é muito melhor você estar no secreto do que estar lá no meio da multidão, gente. No meio da multidão, um monte de gente chata. Tem gente que tá lá que tá fedendo, tem gente que tá lá para reclamar, tem gente que vai lá só pelo dinheiro, tem gente que... É muito melhor que, ó, eu, Jesus e eu, não tem ninguém para me encher o saco do meu lado. E vai dizer que você não pensa assim. Eu sei que pensa, gente. Eu não penso assim. Vai dizer que você não pensa. É muito melhor eu e Deus no meu quarto, onde eu choro, ninguém vai estar lá. Olha só, Nayara tá chorando ali no meio do culto. Eu não me descabelo, onde eu canto, fico toda arranhenta. E é bom, gente. Então, bora pro secreto, partiu, tchau!